Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto Barbosa com mais um vídeo com o nono ano. Vamos lá, nono ano? Vamos falar sobre ginásticas? Vamos lá! Então as ginásticas, elas têm as características competitivas e não competitivas. As não competitivas são aquelas voltadas para condicionamento físico, para consciência corporal ou para participação coletiva mesmo dentro desses aspectos da ginástica. Já as competitivas são aquelas que têm uma competição, ou seja, que há disputas para ver quem vai vencer, para ver quem vai ser o melhor naquela modalidade. E é sobre elas que nós falaremos a seguir. Então, dentro das ginásticas competitivas, nós temos a ginástica artística, que também é conhecida como ginástica olímpica, pois é a que mais há destaque dentro dos Jogos Olímpicos. Então essa ginástica, ela formaliza a força, a leveza e a perfeição dos movimentos gímnicos dentro das suas sequências, sejam com exercícios com equipamentos ou exercícios no solo. Nessas ginásticas são feitas com práticas com homens e mulheres em competições individuais. Existem competições coletivas, mas os movimentos são feitos de forma individual. Então temos provas como cavalo com alças, temos a prova das argolas, solo, que é feito com a utilização da dança com as mulheres e não com os homens. Temos as provas com a trave de equilíbrio, barras assimétricas, barras fixas, barras paralelas, enfim, são várias provas que utilizam equipamentos para observar e ver quanto dessas habilidades gímnicas são utilizadas, como são utilizadas e qual a precisão desses movimentos é feito. E a partir daí eles vão recebendo várias notas que são feitas de forma subjetiva quanto à execução do movimento e quanto à precisão e a dificuldade dele. Outra modalidade de ginástica que nós temos competitiva é a ginástica rítmica. Então a ginástica rítmica é o único tipo de ginástica executado somente por mulheres. Ele é desenvolvido e feito a partir de uma junção de movimentos do balé com movimentos da dança teatral. Aí mistura-se a criatividade das pessoas em fazer essa arte dos movimentos, utilizando tanto as capacidades físicas como também a sincronia entre as participantes e a sincronia com a música que está sendo tocada. Então, cada pessoa, no caso quando é uma prova individual, ou cada equipe utiliza uma música de fundo para executar esses movimentos. E esses movimentos são executados com a utilização dos equipamentos da ginástica, sejam a bola, seja o arco, a massa, a fita ou a corda. Então elas, melhor dizendo, utilizam esses equipamentos separados ou juntos e fazem toda a sua coreografia de forma sincronizada e alinhada à música em questão. Outra ginástica competitiva que nós temos é a ginástica de trampolim. Essa ginástica de trampolim, ela faz uma mescla entre as acrobacias e o espetáculo. Ou seja, ela veio oriunda das práticas circenses e ela faz com que vários atletas saltem sucessivas vezes em trampolins. Eles fazem esses movimentos, podem chegar até 6 metros de altura. E essas acrobacias elas acabam sendo feitas com muita velocidade e agilidade na sua execução. São feitas por homens e mulheres, sendo que pode ser provas individuais ou provas em duplas. E a última ginástica, esta única que não está ainda no quadro olímpico, é a ginástica acrobática. Ela é a única ginástica dessas competitivas que não utiliza nenhum tipo de equipamento para fazer suas execuções.
Esses movimentos eles são feitos, como já disse, sem aparelhos e formam espécie de pirâmides. Então eles fazem uma execução em que utiliza o controle corporal, o equilíbrio, a força e a flexibilidade nesses movimentos. Podem ser feitos com homens e com mulheres, sendo que as provas que são feitas com mulheres são entre trios e com os homens em quartetos. Então essas pessoas, o corpo dessas pessoas tem que ser diferentes, ou seja, cada pessoa tem que ter um peso específico ou um peso diferenciado para que haja uma melhor estruturação dessas pirâmides. Então uma pessoa mais forte e mais pesada fica na base e a mais leve fica na parte superior, além de alternar com outros movimentos de giro, de arremesso, de salto e deslocamento nos espaços do solo. Então essas ginásticas elas têm uma certa semelhança. Então essas ginásticas competitivas possuem alguns elementos que são semelhantes. Um deles é as capacidades físicas, ou seja, a flexibilidade, a força, a agilidade, a velocidade. Todas essas capacidades físicas, resistência, são capacidades físicas que estão presentes em cada uma dessas ginásticas. Assim como também as habilidades gímnicas, que são o saltar, o girar, o rolar, o arremessar, o se deslocar, no caso correndo ou andando. São habilidades gímnicas que estão presentes em todas essas modalidades competitivas. Eles também buscam o melhor e maior desempenho, já que querem vencer, e além do que buscam uma beleza na apresentação. Então as apresentações são pautadas tanto na execução correta dos movimentos, mas também na sua beleza estética. Já quanto às diferenças, existem algumas diferenças em relação a essas ginásticas competitivas. Essas ginásticas competitivas elas têm uma combinação de habilidades gímnicas diferentes, ou seja, em algumas são utilizadas apenas, por exemplo, o correr e o saltar. Outras utilizam o arremessar, o girar. Então, feitas para cada modalidade específica. Isso, se falarmos da ginástica artística, elas são ainda mais sistematizadas de acordo com os seus aparelhos, os seus equipamentos que são utilizados. O padrão de execução dos movimentos são diferentes também, pois umas pedem execução em relação ao tempo, outras utilizam manuseio de equipamentos para fazer os movimentos, enquanto outros utilizam equipamentos como suporte para a execução dessas habilidades. As características são específicas para cada modalidade, então uma vai em relação ao tempo, outra em relação à efetividade do movimento, a execução daquele com precisão, com leveza, e há uma relação de tempo e execução por prova diferenciada, como já foi dito por mim. E essa ginástica competitiva, ela traz saúde ou ela retira saúde? O que é que vocês acham? Vocês acham que essa ginástica ela é um fator predominante, ou seja, um fator de pré-requisito para que as pessoas tenham mais saúde? Então, inicialmente, ela traz um melhor condicionamento físico, ou seja, as capacidades físicas dessas pessoas, principalmente cardiorrespiratória, neuromuscular, estarão cada vez melhores condicionadas às práticas desses movimentos. Trarão uma aptidão física em relação à execução de suas tarefas diárias. Então elas vão estar mais aptas a desenvolver vários movimentos, seja movimentos de caminhada, de equilíbrio, de agilidade em algumas situações para pegar alguns objetos que caiam próximo a elas. Vão melhorar as habilidades coordenativas, então em relação à forma de andar, a forma de se expressar, uma coordenação fina melhor em relação a outras atividades vão estar melhores. Entretanto, por conta de vários treinamentos serem bem prolongados, elas vão estar muito exaustas em relação aos treinamentos. Então haverão vários ciclos que elas
cumprirão desde a infância até a fase adulta, até o seu término como atleta, e são treinamentos muito extenuantes, que trazem muito cansaço para essas pessoas, e esse cansaço acaba sendo uma fadiga muscular. Então exigem o máximo do máximo do máximo em relação ao que podem fazer, e isso o corpo delas acaba sofrendo com isso, e sofre também em relação a lesões, sejam lesões articulares, lesões musculares, ou seja, rompimento de alguns músculos, e também lesão ósseas, quando há algumas fraturas ou luxações e perda de estrutura óssea em determinada desgaste de cartilagens. E além disso, como é o caso dessa imagem que nós estamos mostrando aqui da Simone Biles, temos também a relação de declínio da saúde psicológica por conta do estresse físico, mental, social que as pessoas sofrem. Muitos estão cada vez mais fragilizados em relação à saúde, principalmente a saúde psicológica, pela pressão que ele tem de ter que vencer, de ter que mostrar o melhor desempenho. Essas pessoas acabam tendo essa condição de saúde mais debilitada. Então, as ginásticas competitivas, elas trazem os seus benefícios, entretanto, em relação à saúde, elas trazem vários pontos críticos a serem melhorados e pontos críticos a darem prejuízos para essas pessoas futuramente e inclusive durante as seus movimentos nas competições. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que estiveram comigo até aqui. Essa foi mais uma aula do professor Roberto Barbosa. Valeu, muito obrigado e até a próxima.